Olá pessoal, nessa videoaula vamos introduzir o conceito de série de potências e essa aula, vamos começar com muita informação porque eu vou ter que falar quais são os ingredientes e vou deixar claro que nas próximas aulas cada ingrediente vai ser tomado com cuidado, principalmente quando a gente começar a falar de raio de convergência e intervalo de convergência. Então, a aula é o seguinte, primeiro eu começo com uma sequência, A0, A1, A2, tudo ter direito. E uma série dessa forma aqui, ou seja, quando a gente pega um x, que vai ser nossa variável, e escrever desse jeito aqui, como se fosse um polinômio de grau infinito, A0, A1x, A2x ao quadrado e assim sucessivamente, isso aqui é chamada de série de potências centrada em x0 igual a zero. Por que centrada em x0 igual a zero? Porque eu também, em algum outro momento, em outros vídeos, vai ser A0 mais, por exemplo, A1 vezes x menos 1, mais A2 vezes x menos 1 ao quadrado, mais A3 vezes x menos 1 ao cubo. Aí seria centrada em x0 igual a 1. E dá para generalizar para qualquer x0, qualquer ponto que a gente vai centrar. E por que a gente usa centrada e x0 igual a zero? Ou porque a gente usa o termo centrada? Isso está relacionado a raio de convergência e, no fundo, o que a gente vai chamar de domínio dessa função aqui. Então, vamos explicar isso aqui com detalhe. Então, primeira ideia são os exemplos. O primeiro exemplo é esse somatório aqui, o que a gente considera a função constante igual a 1, a sequência A0, A1, A2, todo mundo 1. Então, n igual a zero até infinito de x elevado a n é 1 mais x ao quadrado, reticências. Se pensar um pouquinho, isso aqui é uma PG, tá? É 1 mais x e razão x. E fórmula geral da PG, isso aqui diz que é igual a 1 dividido por 1 menos x. Tá? A1 dividido por 1 menos q. Tá? A0 dividido por 1 menos q, que a 0 é igual a 1. Só que, repara duas coisas. Primeiro, isso aqui é igual a isso se módulo de x é menor que 1. E, na verdade, o único jeito disso aqui ser igual a isso é o x, vamos dizer, pertencer ao intervalo menos 1, 1 aberto. E basicamente é isso. Depois a gente vai ver melhor por quê. Porque se a gente substituir x igual a 1, vai ficar 1 mais 1 mais 1 mais 1, infinito e... não pode. E quando x igual a menos 1 é aquela série que diverge 1 menos 1 mais 1 menos 1 menos 1 mais 1 e também diverge. Tá, então, basicamente, a gente repara que o intervalo ele é simétrico em relação ao x0 igual a 0. Vai no 1 e no menos 1. Bom, a outra série, eu gosto de botar sempre ela aqui. Por exemplo, esse somatório aqui, menos n igual a 1 até infinito, de menos 1 elevado a n mais 1, x elevado a n dividido por n. X menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos x ao quarto sobre 4, reticências. Ou seja, eu não preciso começar no n igual a 0. Eu só preciso que esses termos x elevado a n vão crescendo. É como se fosse um polinômio. Não precisa ter o termo independente. Tá? Quem quiser trabalhar, a sequência A0 é igual a 0, A1 é igual a 1, A2 é igual a menos meio, A3 é igual a 1/3 e assim sucessivamente. Bom, a gente vai ver futuramente que essa função aqui é ln de 1 mais x. Tá? Quem quiser pode olhar minha aula de polinômio de Taylor, que eu calculo o polinômio de Taylor de ordem n de qualquer coisa, dessa função aqui, né? Centrada em x0 igual a 0, ou polinômio de Maclaurin, e ver que vai acabar sendo isso. Tá? Em que vai ficar menos 1 elevado a n, x elevado a n dividido por n. Como se fosse... Então, o que a gente vai ver futuramente é como chegar daqui. A gente chegar aqui, sem saber o polinômio de Taylor, de ln de 1 mais x, e também como chegar daqui para cá de um jeito bem rápido. Tá? Isso aqui vai estar associado com derivada, a gente vai ver melhor isso. Mas é só para tomarmos um cuidado. Tá? Aqui depois eu vou falar de domínio, depois eu vou falar disso, porque eu queria falar um conceito para a gente tomar cuidado. Então, por exemplo, se a gente trabalhar com a n igual a n0 até n sequência, f de x igual a esse somatório aqui. Tá? Então, temos esse somatório, ou seja, para cada x associamos uma função. O domínio da função f é, por definição, todo x pertencente a R tal que esse somatório aqui converge. Tá? Ou seja, quais são os valores de x de modo que essa expressão aqui faz sentido? São todos os valores de x que essa expressão aqui converge. Quem vê série numérica não interessa a série numérica que vai para mais infinito. O que interessa são séries que convergem. A questão é descobrir para onde, achar valores, achar...
Isso é um outro problema, mas vamos poder primeiro falar, ó, quais são os x que isso aqui faz sentido. É um bom início. Tá? Então, trabalhamos com o domínio da função. E só para vocês terem uma ideia, o domínio, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, por exemplo, aqui está centrado, bonito, -1, aberto. Mas quando a gente vai olhar esse aqui embaixo, bom, no fundo, dá para provar que é -1, 1 fechado. Ah, ou seja, -1 aberto, porque quando a gente substitui x igual a -1, vai dar -1, menos meio, -1 terço, -1 quarto, e assim sucessivamente, que é a série harmônica que vai lá para menos infinito, nesse caso. E quando x igual a 1, vai ser 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, e reticências, que converge pelo critério de Leibniz de séries alternadas. Tá? E se reparar, se a gente substituir o x igual a 1, então vai dar, olha, 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto é ln de 2. Isso aqui é um teorema. Eu vou fazer x igual a 1 aqui e x igual a 1 aqui é o teorema de Abel, que é complicado provar. Tá? Mas é um teorema forte e preciso. E a gente tem que tomar, como eu disse, tomar alguns cuidados. Isso aqui não é óbvio. Isso aqui ser igual a isso não é óbvio para x igual a 1. Tá? Por exemplo, se a gente derivar isso aqui, por exemplo, muda. A gente quase fica nesse jogo aqui em cima. Tá? Tomamos um cuidado. Bom, então, primeiro, quando a gente falou do domínio da f, tudo que tem direito, um ponto é que o zero sempre vai estar no domínio da f. Por quê? Essencialmente, se a gente substituir o x por zero, vai apagar todos os termos e vai sobrar essencialmente o a zero. Só tem uma convenção, porque do jeito que eu escrevi aqui, vai ter um zero elevado a zero aqui. Zero elevado a zero, a gente vai trabalhar com essa convenção que zero elevado a zero é igual a 1. Então, primeiramente, isso aqui é uma convenção só para série de potências, tá? Não é geral isso. Tem limite, isso aqui, se a gente calcular no limite do cálculo 1, isso aqui é uma indeterminação, tá? Existe limite que vai para tudo que é lugar, mas para a série de potências, isso aqui não vale a pena. Tá? É uma imprecisão de notação, mas que facilita muito a escrita. Por quê? Porque em algum momento eu vou querer derivar, eu tenho que calcular o f' de zero, depois eu vou querer calcular o f' linha de zero, e ficar se importando com esse zero elevado a zero aqui, só ia piorar demais a notação. Tá? Então, a gente usa essa convenção aqui, e então zero sempre está no domínio de f. Um outro ponto é que a gente precisa de critérios, aí vai ter que lembrar lá de séries numéricas para achar o pacote, vamos dizer assim, aonde converge. E o pacote, uma delas é o teste da razão e o teste da raiz, são as duas principais. O que diz o teste da razão? Bom, a gente vai calcular Bn de x é igual a nx elevado a n, e eu quero discutir se essa série converge ou diverge. Vamos dizer assim, vamos pensar desse jeito. Então, calculando tudo que tem direito, vai dar essa expressão, olha, Bn mais 1 é a n mais 1 x elevado a n mais 1, o Bn é exatamente isso, n mais 1 corta com isso, sobrando exatamente o módulo de x, e o módulo de n mais 1 é igual ao módulo de... e isso aqui continua desse jeito aqui. Então, por acaso, se limite de módulo de n mais 1 dividido por n, a gente calcular, isso é numérico, a gente tem essa expressão, é igual a L, tá? Então, o que acontece? Essa expressão aqui toda, tá? L, eu estou falando que é finito, não estou botando infinito, nada disso. Isso aqui é igual a L vezes módulo de x. E a pergunta que a gente quer para saber se converge, a gente sabe que se isso aqui for menor que 1, converge. E se for maior que 1, a gente sabe que diverge. Então, o que quer dizer isso aqui tudo? Se a gente supõe que é supõe que é L. Então, olha só, em particular, se a gente passar, olha, L vezes módulo de x menor que 1, então módulo de x é menor que 1 sobre L, só fazer essa continha. Então, isso aqui converge. E para módulo de x maior que 1 sobre L, isso aqui diverge, porque é exatamente a mesma conta. E no fundo, isso aqui é o que a gente que a gente vai querer chamar de raio de convergência. Então, vê que, novamente, é simétrico.
Temos o R, o domínio dessa função vai ficar entre menos R e R, onde R é igual a 1 sobre L. Tá? Então, temos o domínio, ela tem essa simetria, ela é normal. Pode ser fechado, ambos os lados fechados, pode ser semiaberto e pode ser totalmente aberto. O que faz na ponta, aí o teste da razão, o teste da raiz não serve para nada. Então a gente vai ter que usar outros critérios, que é o critério da integral, ou o critério de Leibniz, que é o critério da série alternada. Possivelmente comparação, porque é quando o teste da razão não funciona. Então, é só para dizer, vai ter esses ingredientes e eu queria convencer a vocês nesse sentido, nessa aula, que quanto melhor saber a parte de séries numéricas, pelo menos principalmente aquela playlist com a introdução de séries numéricas que a gente tem, acho que fica mais simples entender isso e mais simples, vamos dizer, para aplicar esses resultados. Então, é isso que eu queria tomar um cuidado. Olha só, repara como que eu falei de domínio da função. Repara como que eu coloquei uma expressão de uma para outra. Essa expressão aqui é igual a essa se módulo de x é menor que 1. Se eu não olhar o domínio, eu consigo fazer umas contradições fácil. Depois a gente vai fazer uns vídeos dessas contradições. A mesma coisa aqui. Tá? Eu não consigo calcular ln de 3 ao x igual a 2 e substituir x igual a 2 aqui. Essa série diverge. É um problema. Tá? A série vai lá, o módulo dela vai lá para mais infinito. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado. Tá? Isso aqui eu vou detalhar cada vez melhor o porquê eu estou falando. Olha o domínio da função. E basicamente é isso que eu queria passar para vocês.